Eu queria saudar a banca, composta pelo nosso orientador, professor Dr. José Lopes Pereira Júnior, e pelo nosso convidado, Dr. Joaquim Nelito da Silveira Neto. Nós vamos iniciar a apresentação, que a gente usou como título Mapeamento das principais alterações nefropatológicas decorrentes do uso de anti-inflamatórios não esteroidais. O grupo é composto por mim, Bruno Carvalho Rocha, o Marcos Antônio Bandeira da Silva II e o Matheus Carvalho Ribeiro Correia. Iniciando a introdução, nós sabemos que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são amplamente utilizados no tratamento, tanto de dores quanto inflamações, independente da idade, ele é muito utilizado. E também em doenças muito comuns, principalmente idosos, né, osteoartrite, e também outras, como artrite reumatoide, e também dores musculoesqueléticas, que são muito comuns. No Brasil, cerca de 66 anti-inflamatórios vendidos, comercializados, nós sabemos que 45% são AINES. Então, o que demonstra é uma forte presença desses fármacos na nossa rotina, da população no geral todo. Mas por que se deve essa utilização? Principalmente em parte porque sua disponibilidade ela é feita nas farmácias sem uso de receita médica. Eles não solicitam essa receita. Então, isso vai favorecer muito a automedicação. Então, por isso que nós vemos esses anti-inflamatórios sendo muito comercializados e muito disseminados na nossa rotina da população no geral. Cada AINE, eles vão ter seus mecanismos de ação específicos. Eles vão atuar no corpo de formas diferentes. Então, nós vamos saber que eles vão interagir com as pessoas dependendo do seu organismo, dependendo de vários fatores. Então, o uso prolongado desses medicamentos principalmente idosos, aqueles que nós vemos na APS, principalmente, que é a porta de entrada, nós vemos que isso vai ter um uso de polifarmácia. Eles vão ter a polifarmácia presente na sua vida. Então, isso vai estar muito associado a esse uso crônico e muito associado a essa morbidade nos idosos. E nós sabemos que os rins, eles vão ser o segundo órgão mais afetado. É por isso que nós utilizamos eles como nosso foco de estudo. Mas também a gente vai ter outras alterações, como, por exemplo, as gastrointestinais, que vão causar gastrites, úlceras e outras alterações neurológicas, hematológicas também, que nós sabemos que o sangue, né, vai estar presente em todo o nosso corpo, então vai trazer alterações sistemáticas, né, em vários sistemas. E principalmente os renais, que vão ser o nosso foco de estudo e o nosso foco de apresentação aqui hoje para vocês. Um pouco da nossa justificativa vai ser porque esses AINES eles têm causado lesões tanto reversíveis quanto permanentes, sendo que principalmente aqueles pacientes que já têm DRC, né, que é uma doença renal crônica, eles vão ter um risco aumentado 4 vezes maior de desenvolver as complicações associadas aos medicamentos. Então, se você algum paciente ele já tem algum problema renal, isso vai ter um risco bem aumentado, cerca de 4 vezes mais. E, além disso, né, uma alta prevalência que vai estar associada com esse uso inadequado e essa automedicação também, como eu já falei, vai potencializar os riscos à saúde, especialmente em pacientes que já têm também outros fatores de risco que vão estar associados, como, por exemplo, as comorbidades que a gente pode ver em idosos, né, diabetes, hipertensão, entre outros. Dessa forma, vai ser muito importante, né, para a gente compreender essas alterações renais que vão estar relacionadas aos usos dos AINES e alguns mecanismos também fisiopatológicos envolvidos, pois isso vai permitir para a gente, né, que é estudante de medicina, ter uma atuação clínica mais consciente e também para atribuir na nossa prática clínica, na nossa prática médica, promover uma conscientização sobre esse uso racional dos AINES e reforçar também a importância do acompanhamento adequado desses pacientes, de uma instrução médica, de não usar eles por um longo período, nem usar eles de uma forma inadequada, que é isso que vai causar essas alterações renais nos pacientes. E dos nossos objetivos, o que foram? Nosso objetivo geral vai ser mapear, né, essas principais alterações nefropatológicas, doenças renais, que vão explicar como esses AINES vão causar essas lesões no rins. Então, os nossos objetivos específicos foram identificar os principais mecanismos fisiopatológicos, então vou explicar isso um pouco mais à frente, que vão explicar, né, como essa provocação dessa injúria renal vai acontecer por meio dos AINES e também classificar os tipos de lesão renal associadas a medicamentos, tanto por uma causa etiológica, por uma anatomia, então nós vamos classificar esses tipos, e também avaliar um pouco dessa frequência, né? E também os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessas nefropatias, induzida por AINES. Como, por exemplo, a idade avançada, vai atuar muito, vai ajudar, as comorbidades, principalmente nos idosos, desidratação e também esse uso concomitante de outros fármacos também que vai auxiliar nesse objetivo. Um pouco da nossa metodologia, não vou perder muito tempo aqui.
Basicamente, nós fizemos uma revisão integrativa da literatura, utilizamos essas bases de dados, o PubMed, o Silo, que são muito utilizados, e os descritores, né, utilizaram nossas palavras-chave foram nefropatia por Aines, uma toxicidade renal e anti-inflamatórios não esteroidais, e insuficiência renal e Aines. Então, essas são nossas descritores. E nós utilizamos o critério de inclusão o quê? Principalmente aquelas revisões, aquelas literaturas com os últimos 10 anos, os idiomas, nós utilizamos português, inglês e espanhol, e estudos com os humanos. E fizemos como exclusão artigos duplicados, estudos que tenham amostras pequenas, e também relato de casos isolados. Utilizamos principalmente aqueles casos que aparecem muito para a gente nas portas de entradas do SUS, né? Da PS no geral. Bom, dando continuidade à apresentação, eu vou estar falando sobre o referencial teórico. E agora eu vou estar falando um pouco da anatomomorfofisiologia renal. Bom, para a gente compreender o assunto, é muito importante a gente começar tratando sobre anatomia. Então vamos lá. Falando de anatomia renal, o rim ele começa na parte cortical, mais interior nós temos a parte medular, né? As medulas renais. Depois nós temos os cálices, grandes cálices, que juntos formam os pequenos cálices, que se ramificam na pelve renal e descem até o ureter. O ureter vai até o esfíncter vasoretral da bexiga, depois da bexiga tem a uretra que elimina a urina para o meio externo. Isso é a anatomia básica dos rins, né? No rim, nós temos a unidade funcional do rim, nós temos o néfron, que é a unidade funcional do rim. E mais especificamente, do néfron, nós temos o glomérulo, que está presente no néfron, mais especificamente dentro da cápsula de Bowman, que faz justamente essa filtragem. Mas vamos lá. Qual é, de fato, a função dos rins? Os rins atuam como um filtro do organismo. Eles filtram e todo o sangue do nosso corpo passa por ele para que ele retorne à circulação sanguínea e o rim faça justamente, os rins façam justamente essa filtragem e vão excretar algumas coisas que não são fisiologicamente absorvíveis ou que necessárias para o organismo. Então, os rins eles atuam com homeostase eletrolítica de, de eletrólitos, né? Sódio, potássio, etc. Homeostase e de equilíbrio hídrico. O rim identifica o nível de água que tem no organismo, ele elimina se tem muita água, ele retém mais se tem pouca água, muito associada à desidratação. O rim também tem um papel importante na pressão arterial, na excreção de metabólitos, na produção de eritropoetina. A eritropoetina ela é um hormônio glicoproteico, que ela tem papel na regulação, na produção dos eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, né? Que estão maior número no sangue. O rim também tem um papel importante na regulação hemodinâmica, com o sistema renina, angiotensina, aldosterona, das prostaglandinas, que eu vou falar melhor posteriormente, na regulação também do óxido nítrico. Já falei dos néfrons, né, que é a unidade funcional do rim, que fazem justamente, os néfrons fazem essa filtragem. Vou falar dos néfrons melhor um pouquinho adiante, que os néfrons nós temos os néfrons são compostos pela cápsula de cápsula de Bowman, nós temos a túbulo contorcido proximal, tubo contorcido distal, alça de Henle, etc. Dando continuidade, agora eu vou entrar propriamente no assunto, que nós temos o mecanismo de ação dos AINES, né? Que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Bom, os AINES geralmente são usados em quadros agudos, né? Um quadro de inflamação aguda, de uma dor aguda, uma dor muscular ou algum tipo assim. E geralmente os AINES essa classe específica que eu estou tratando, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm um papel justamente importante e específico nessas inflamações agudas. Que quais são esse papel? Ele vai sanar esse problema, mas como é? Como é o mecanismo de ação dos AINES? Eles vão fazer justamente isso. Eles vão inibir as enzimas ciclooxigenases, que são as COX. Por exemplo, nós temos a COX-1 e a COX-2, que a COX-1, por exemplo, atua na produção de prostaglandinas protetoras do estômago e do rim, que justamente fazem aquela mucosa gástrica. Nós temos a COX-2, que induzem inflamação, dor, edema, febre, etc. Então, essas são a COX-1 e a COX-2.
O anti-inflamatório não esteroidário vai justamente inibir a ação dessas enzimas ciclooxigenases. E o que é que essas enzimas fazem? Cada enzima tem o seu papel em particular. Porém, a COX, ela produz a prostaglandina, que eu já falei aqui anteriormente, que ela é uma substância química que ela é responsável por mediar dor, febre, coagulação. Então, perceba que numa cascata inflamatória, ele pode ser que termine na dor. Só que antes da dor, nós temos a produção de prostaglandinas, que é justamente essa substância química mediadora da dor. E antes disso, nós temos quem? A COX. A COX produz a prostaglandina, que produz, que gera, que é um mediador inflamatório que causa a dor. Então, veja bem, se o anti-inflamatório inibe a COX, se não tem COX, não tem prostaglandina. Provavelmente a dor cessa. Então, esse é o mecanismo de ação dos AINES. Eles vão inibir, ou seja, vão reduzir a inflamação e a dor. Mas qual é o problema disso tudo? Ele prejudica a vasodilatação renal, principalmente da arteríola aferente dos rins. É o que a gente vai tratar posteriormente. Quando ele prejudica, ele causa essa vasodilatação, o que é que acontece? Ele vai comprometer a perfusão glomerular. Como eu já falei anteriormente, o néfron é a unidade funcional do rim. Só que dentro do néfron nós temos o glomérulo, que está contido dentro da cápsula de Bowman. O glomérulo é que ele vai fazer a filtração. Mas, se você faz uso de um anti-inflamatório não esteroidal, como por exemplo um ibuprofeno, um cetoprofeno, um naxoprofeno, que são os clássicos, você vai prejudicar a vasodilatação dos seus rins. E isso vai comprometer a perfusão do glomérulo. Isso vai gerar um risco glomerular. Vou explicar isso melhor agora. Bom, fisiopatologia, né, da lesão renal por anti-inflamatórios não esteroidais. Como eu já falei, os anti-inflamatórios, eles causam uma vasoconstrição da arteríola aferente. Eles vão reduzir a filtração glomerular. Bom, como eu já falei, né, o néfron, ele é a unidade funcional do rim. Só que o néfron, nós temos a cápsula de Bowman, o glomérulo, tubo contecido proximal, distal, alça de Henle, etc. Bom, se nós temos uma vasoconstrição, o sangue vai chegar lá com mais dificuldade. Provavelmente nós vamos ter o quê? Uma hipoperfusão renal. Ou seja, não vai chegar sangue como deveria chegar da maneira correta nos rins. Isso vai gerar uma série de consequências. Por exemplo, vai reduzir a filtração glomerular. Ou seja, qual é a função do rim? É filtrar, basicamente é filtrar, fazer a filtração sanguínea. Mas devido a essa vasoconstrição, o que é que acontece? Redução nessa filtração. Algumas consequências: hipoperfusão renal. Nós temos algumas áreas do rim que não vão chegar sangue como deveria para o seu correto funcionamento. Nós temos lesão tubular aguda, como já falei, nos túbulos. Nós temos nefrite intersticial aguda, que é justamente a inflamação dos néfrons. Nós temos a necrose papilar, a nível mais avançado. A nível mais avançado ainda, nós temos a fibrose intersticial crônica, que a fibrose ela está associada já depois da necrose, onde o tecido já tá em processo de fibrose, já está fibrando, já está justamente perdendo a sua capacidade, né? Nós temos, por exemplo, são lesões que podem evoluir para uma doença renal terminal, se não for tratada. Mas isso, por exemplo, isso todos os pacientes que tomam AINES vão ter isso? Não. Mas, por exemplo, nós temos alguns problemas. Por exemplo, se você estiver desidratado e tomar um AINE, 1 a 3 dias você já pode sentir problemas renais. Por exemplo, idosos já têm muito mais vulnerabilidade para sentir problemas renais. Por exemplo, quem faz uso de uso de meses ou anos de anti-inflamatório não esteroidal pode gerar uma nefropatia crônica. Então, isso é muito importante. E uma coisa que eu chamo muita atenção é justamente o uso do AINE sem a análise técnica, sem o correto uso mediante um profissional, a consulta de um profissional. Por quê? Porque muitas vezes você está com um quadro agudo de inflamação, de uma dor e etc., e você acaba tomando um AINE, e ele vai resolver seu problema a curto prazo. Então você pensa, então quando eu sentir, eu vou tomar novamente. Aí você começa a fazer esse uso sem acompanhamento médico, sem uma opinião técnica. E aí é onde gera esses problemas. O AINE ele também vai gerar um problema estomacal, um problema gastrointestinal, porque ele vai prejudicar a mucosa gástrica protetora do estômago. Isso pode levar para uma gastrite, para uma úlcera, né? Só que o AINE, aqui nós estamos trazendo as complicações renais, né?
que é justamente ele causa uma vasoconstrição da arteríola aferente e ele afeta toda a perfusão sanguínea renal. Isso gera uma hiperperfusão renal, lesões tubulares, nefrite, que é a inflamação dos néfrons, e o rim fica com sua capacidade de trabalho totalmente comprometida. Bom, e alguns aqui fatores de risco, né, para toxicidade renal. Nós temos, por exemplo, idosos com múltiplas comorbidades, como eu já falei antes. Os idosos, eles estão bem mais vulneráveis. Nós temos pacientes com doenças renais prévias. Bom, pacientes com desidratação. Como eu já falei, quando você é uma pessoa desidratada, você é uma pessoa que tanto está em caso de desidratação, como não faz uso correto de água, o seu rim ele já está trabalhando no extremo, ele já está trabalhando, de certa maneira, bem no limite do extremo. Ele já está com estresse fisiológico. Então, se você é um cara desidratado e já faz esse uso, então isso piora ainda mais. O uso prolongado, como eu já citei também, sem acompanhamento médico, né? O uso concomitante de diuréticos, que vão fazer você expulsar líquido, inibidores do ECA, né, enzima conversora de angiotensina, antidepressivos, anticoagulantes, que são fatores, condições que vão justamente influenciar diretamente nessas condições. Então, a gente tem que entender desde a anatomia renal, entender a questão cortical, medular, dos cálices, dos néfrons, da pelve renal, da excreção, entender que o rim ele faz justamente essa filtração, entender que os néfrons são a unidade funcional do rim, mas que dentro dos néfrons nós temos todo um aparato um aparato de um aparato de coisas que vão fazer justamente essas coisas funcionarem da maneira que ocorrem, como, por exemplo, os glômerulos que fazem a filtração, que estão lá contidos no interior da cápsula de Bowman, que vão fazer essa filtração. Então, desde quando você é um cara desidratado, um paciente desidratado, ou você faz uso de anti-inflamatório não esteroidal, ele vai fazer uma vasoconstrição na arteríola aferente. E o que acontece? Vai passar por toda a anatomia e vai atingir desde lá a unidade funcional do rim, que é o néfron, e mais especificamente ainda vai atingir quem? O glomérulo, e vai comprometer o trabalho do glomérulo. E aí é onde nós vamos sentir diversos sintomas, né? Como eu já citei anteriormente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o cronograma do nosso projeto. Ele foi desenvolvido e dividido em algumas etapas ao longo de todo esse semestre. E, de início, após essa escolha do tema, no mês de fevereiro, nós realizamos o levantamento bibliográfico, que ocupou as primeiras semanas, e com isso, né, a gente conseguiu fundamentar, teoricamente, aquele nosso estudo. E após isso, passamos para a parte tanto de elaboração do projeto escrito, como a revisão e os ajustes que foram solicitados, né, pelo nosso orientador durante todo o mês de março. Aí nós tivemos também a preparação da apresentação e entrega final nesse evento. E esse processo ele foi todo distribuído para garantir a organização e qualidade em cada etapa desse cronograma. Aí, nós planejamos, nesse sentido, realizar coleta e análise dos dados entre agosto e setembro de 2025, organizando até o mês de novembro, do mesmo ano. E após esse processo, cuidadosamente, nós iremos fazer a redação do artigo, bem como suas revisões para substituição entre janeiro e abril de 2026. E, por fim, a expectativa pela entrega e defesa do trabalho final se dará nos meses de maio e junho de 2026. Agora, com relação ao orçamento, bem, com relação ao orçamento, esse trabalho ele não exigiu grandes recursos financeiros do nosso grupo e o levantamento de dados foi feito de forma remota. A gente utilizou artigos científicos e materiais acessíveis por meio de bases de dados públicos ou por acessos institucionais.
Os únicos custos mesmos envolvidos no projeto foram relacionados à impressão, né, do projeto final e possíveis gastos, como deslocamento, não impactando significativamente com a execução do trabalho. E para finalizar a conclusão, a gente quer reforçar um ponto muito importante, que que é exatamente sobre os AINs, né? Que apesar de serem bastante usados e eficazes no controle da dor, da inflamação, eles não são inofensivos de forma alguma. Quando usados, eles de forma exagerada pelo paciente ou sem o devido acompanhamento do médico, eles podem causar problemas sérios nos rins, desde alterações leves e reversíveis até doenças renais crônicas, né, que elas são irreversíveis. E por isso é essencial que os profissionais de saúde estejam sempre atualizados e atentos a esses riscos. Nem sempre, né, se fala sobre essa medicação no dia a dia, mas é um ponto que faz toda a diferença na prática clínica, que no caso é aquela coisa, né, informar melhor quem prescreve é uma forma de cuidar melhor de quem usa. E o nosso trabalho, ele vem justamente para lembrar da importância do uso racional desse medicamento e prescrever com responsabilidade, avaliar bem a real necessidade, né, do paciente e manter um acompanhamento contínuo entre médico e paciente. E esses cuidados simples podem evitar complicações bem maiores futuramente na vida do paciente. E além disso, estudos como esse contribuem para uma medicina bem mais consciente, segura e preventiva. E quando a gente entende melhor os riscos, né, a gente trata melhor. Esse é o objetivo final de tudo isso, que é cuidar com mais responsabilidade e fazer escolhas que realmente priorizem a saúde do paciente. Bem, essas são as nossas referências. E por fim, eu em nome do meu grupo, queria agradecer a atenção e os ensinamentos do nosso orientador, José Júnior, e o nosso convidado especial, Joaquim Nelito, na nossa jornada letiva desse semestre em TCC1. Muito obrigado a todos.